Universo 50 e muito mais pelo VRT Channel, e nós estamos nessa temporada enfocando o assunto cerimonial. Cerimonial é aquele segredo que faz o evento, a festa, a convenção darem certo. Hoje, minha co-âncora continua a Cecília de Arruda, que você já acompanhou nesses dois outros programas, que temos também um convidado que a Cecília vai, por favor, nos apresentar. Antônio Carlos Vieira Júnior, mestre de cerimônias e cerimonialista da Câmara Municipal de São Paulo. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória e do papel do mestre de cerimônias nos eventos. Muito bom, então nós enfocamos cerimonialistas. Ele é mestre de cerimônias, então temos uma novidade interessante. Conta pra gente, Antônio. Obrigado, Ida, pelo convite e aqui também estar com vocês, né? Eu sou mestre de cerimônias, como a Cecília falou, né? A convite dela, eu estou na Câmara já há quase 18 anos e eu comecei a minha atividade mesmo como mestre de cerimônias já há mais de 30 anos. Né? Eu sou também locutor, então assim, às vezes o pessoal confundia muito a questão do mestre de cerimônias e eu tenho uma peculiaridade assim, porque como eu faço narração também e mais como mestre de cerimônias, então eu junto um pouco os dois estilos, né, da minha atividade. Mas lá na Câmara a gente tem muita coisa, né, tem bastante coisa que acontece, nós atendemos todos os vereadores, né, nas sessões 55, solenes, né? 55 vereadores, cada um também com seu estilo, né, e sua solicitação sempre, que é bem individual de cada um, né, apesar que a gente segue o rito formal mesmo também do regimento da casa, né, nas solenidades, nas sessões solenes, mas é uma atividade assim, que eu gosto muito, né, da minha atividade, gosto e eu ainda continuo aprendendo, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Nesse tempo todo tem muita coisa que aconteceu e que vem acontecendo, que cada dia a gente vai aprendendo muito mais coisas. Então, mestre de cerimônias é um nome assim, né, respeitoso, grande, né? Qual é o ritual do mestre de cerimônias? O que ele faz de diferente? Na realidade, o mestre de cerimônias, como eu aprendi também em alguns cursos depois, então, eu vim entender melhor sobre isso, né, porque antes eu me considerava mais um apresentador de eventos, né? O mestre de cerimônias, ele tem que ser, ele dá o tom à solenidade, na realidade também, lógico. Mas ele tem que seguir sempre o roteiro, né? Seguir o roteiro, o script do evento. Ele pode ser considerado o ator principal no evento, né? Ele é como se fosse um porta-voz do evento, né? Ele tem que seguir sempre o rito do roteiro, onde tem um presidente, por exemplo, na Câmara, o vereador geralmente ele é o presidente de uma sessão solene. Então, quem dá o tom na primeira palavra e tudo é o presidente da sessão solene. E o mestre de cerimônias, ele é o apresentador do roteiro em si, né? Do que vai ocorrer durante a solenidade, a sessão solene. E os improvisos? De repente você vai chamar uma autoridade, aí tem um espaço entre uma ou outra, ou um não chegou e você está lá no microfone. O que você faz? Sim, daí a gente tem que sempre tem a gente fala, né? Inclusive na sexta passada nós tivemos um evento na Câmara, né, que é a Dona Brasília, a própria Cecília também fala sempre isso. Quem não consegue trabalhar com improviso na hora dessas atividades, né, não dá para trabalhar, por exemplo, como é cerimônias, né, porque o que acontece muito nos eventos sempre tem esses problemas. A gente tem um roteiro no início, mas quando começa a atividade, começa a cerimônia, o roteiro já sofreu várias alterações, né? Porque tinha uma composição de mesa, o vereador está o presidente, daí tinha o homenageado, tinha os convidados, né, as autoridades. Sempre um ou outro não aparece, a gente tem que mudar totalmente a ordem de precedência na mesa. Então, esses problemas a gente sempre tem que ficar atento, né? Nós tem que estar atento e para a gente não ter nenhum problema, né, no momento de dar essas gafes, né? De mudança de última hora, a gente sempre tem uma atenção bem em cima disso, né? E quando há uma demora entre um e outro, você tem textos que você usa para ir falando? Sim, geralmente na realidade a demora não é assim, porque a gente já tem pré-estabelecido, né, quem vai falar na mesa, quem não vai, ou você tem um vídeo, geralmente tem gente que gosta de pôr um vídeo sobre a história do homenageado ou sobre a história do dia, né, do evento em si,
ou então tem uma biografia do homenageado. Então a gente vai intercalando, e tem sessões e tem vereadores que eles gostam de colocar, por exemplo, uma apresentação artística entre uma fala ou outra, um bloco de falas, né, que a gente coloca, geralmente 2, 3 pessoas falam, aí entra uma apresentação, depois a gente volta, a gente tenta resolver dessa forma, né, para não ter problema e não ficar nenhum vácuo, né, durante a cerimônia. Agora, esses são eventos públicos e eventos corporativos. Qual é a diferença do trabalho do mestre de cerimônias num evento particular, num evento comercial? No evento corporativo, geralmente, eu já me considero mais como um apresentador, ou até como um âncora do que o mestre de cerimônias. Como eu fiz muitos eventos corporativos, né, lá a gente tem um dinamismo daí já diferente, né? Que a gente segue o rito formal, o rito exclusivo, né? Ou ter uma consultoria junto, né? Uma assessoria de imprensa que faz juntamente com a gente, né? O roteiro, apresentando os painéis de palestras. Geralmente eu fiz alguns congressos, então começava de manhã a abertura do congresso, então composição daquela dispositivo solene, cada um falando de um assunto ou outro, falando sobre a atividade do dia. Né? E depois começa geralmente os painéis de palestras, daí geralmente é apresentar os palestrantes, né, com biografia de cada palestrante. Né? Aí eu acho assim, mestre de cerimônias também, mas aí nós temos que ter mais ainda argumento, temos que ter mais improviso em cima e ter assertividade, né, na apresentação. Poxa, tem que estar bem preparado então para qualquer coisa, né? Sim. E qual é a sua formação? Como você chegou a mestre de cerimônia? Começou assim, na minha cidade, eu sou do interior do estado, né, de São Paulo, e eu desde meio criança eu já gostava de fazer, tipo, apresentação em escola, essas coisas. Né? E daí com o tempo eu comecei a apresentar os eventos na minha cidade, festas e tal, bandas, né? Aí de lá eu comecei daí que eu achei, eu tinha algum dom para isso, né? Principalmente para locução e para narração. Né? Aí eu fiz o primeiro curso do Senac, vim para São Paulo na época, vim embora para cá e fui fazer curso no Senac. Né? Comecei no Senac fazendo cursos, né? Inclusive um curso de radialismo, no ano de 1986 eu fiz lá um curso de locutor radialista, né? Tenho DRT de radialista. Aí depois de lá para cá, daí eu comecei a procurar, né, melhorar e procurar as coisas, e daí que eu comecei a mesmo trabalhar e atuar no cerimonial, como mestre de cerimônias. Agora, mestre de cerimônias como profissão, o que serviria? Na área pública ainda eu sou servidor público, né, então eu tenho uma função pública, né, mas hoje São Paulo tem muita demanda, eu acho. São Paulo está... Demanda de eventos. Demanda de eventos e que geralmente precisa muito, né, de comunicadores, né, mestre de cerimônias, apresentador e mesmo âncoras, né, para os congressos, né, seminários. Eu acho ainda que tem muita coisa para acontecer, né, e as pessoas que gostam mesmo, tem que ter, assim, tem que gostar, né, tem que gostar e procurar se especializar e para atuar nessa área, né. Tem uma demanda, acho que, muito boa. Porque tem evento de manhã, à tarde, à noite. À noite, né? Não tem como não sim, ter uma coisa... Eu atualmente, eu sou lá na Câmara mesmo só, né? Não tenho quase mais atuado fora da Câmara, né? Então eu fico lá. Lá já tem bastante, a Cecília sabe disso, testemunha bem disso, ela que me levou para a Câmara, né? Eu atuei antes de ir para a Câmara no Tribunal de Contas do município de São Paulo, e mesmo na Prefeitura de São Paulo também atuei um tempo. Né? Só que a Câmara ela tem muito mais atividade. A Câmara é muito mais eventos, solenidades, né? Tem muita coisa. Cecília, você quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Então, e como é importante o que ele falou da pessoa gostar e se preparar, né? Porque ser o mestre de cerimônias, e o Antônio tem também essa especialidade de ser cerimonialista, né? Por atuar como mestre de cerimônias há muitos anos na Câmara e tanto no tribunal também, então ele também tem a formação de cerimonialista, que isso agrega muito. O mestre de cerimônias que tem a função de cerimonialista também, isso ajuda muito, dá muita tranquilidade. E o preparo, né? Porque você tem que ter o preparo da voz, vocês viram que voz maravilhosa, o preparo da voz, o preparo da postura, então a saúde que a gente inclusive falou nos outros programas, né?
porque é uma atividade estressante, é uma atividade que tem muita demanda. Então, às vezes a gente tem cerimônias de manhã, de tarde, de noite. No mesmo dia. No mesmo dia, e que você tem que conduzir de forma diferente, inclusive. Então, assim, tem que ter muito preparo. A pessoa tem que estar muito disposta a encarar esse tipo de preparo. E a voz tem que estar em ordem, né? Tem que estar em ordem. Eu, dos treinamentos nos cursos que eu fiz, então eu sempre tive aconselhamento de fonoaudiólogo também, né? Então eu procuro, né? Sempre, quando a gente vai fazer, gravar ou vai apresentar, fazer um exercício vocal também antes e tudo, né? Aquecimento. Aquecimento vocal, mesmo que você não vai falar muita coisa, mas a gente tem que estar bem, né, com aquecimento, alguns treinamentos de fonoaudiologia. Né? E você está como mestre de cerimônias há quantos anos? Já praticamente já 40 anos. 40 anos. E o que você fez até agora? Conta um pouquinho que tipo de cerimônias você foi mestre? Não, outro dia ele estava comentando, né, tem umas fotos e algumas coisas minhas no interior, né, no coreto da cidade, né, cidade pequena. Né. Então eu fazia do coreto da praça da minha cidade para a Câmara Municipal e para o Teatro Municipal, que eu já apresentei também alguns eventos no Teatro Municipal, né, então assim, esse salto e essa diferença que a gente vê, né, dos costumes e mesmo da linguagem e tudo, né. Então, para mim foi muito gratificante, está sendo muito gratificante, né, a gente vê, né, toda essa mudança e mesmo as transformações que ocorreram tanto na minha vida profissional, também como pessoal, né, toda essa volta de ir para o interior, vir para São Paulo e tudo. E eu acho que assim, na nossa área, principalmente, São Paulo é o grande celeiro, né, São Paulo é onde acontece tudo, é onde começa tudo. Que dá exemplo para um monte de coisa, principalmente na área aí de comunicação, né, cerimonial, de mestre cerimônias. E quando você está triste? Você está triste, você está abatido e você vai ter que fazer um grande evento. Como é que você faz? Tem que fazer o grande evento da melhor forma possível. Da melhor forma, a gente tem que... É um ator. Infelizmente, né, a gente tem que assumir ali e fazer um exercício um pouco de autoconsciência, né, e respirar fundo, e ter controle, né. Controle emocional é tudo nesse momento. Né? Porque a gente tem a impressão que o mestre de cerimônia está sempre de bom humor, não tem problema, não tem boleto para pagar, né, está sempre impecável. E é profissional, né, essa é a atitude profissional. A gente tem que estar sempre assim, preparado para essa... Problema todo mundo tem, né? A gente sempre fala, não tem problema, isso aí é mentira. Então a gente tem, cada dia é um dia, né? A gente tem que entender que as coisas passam, né? E a função da gente em si, a gente tem que ter muito profissionalismo nesse momento para não deixar a coisa desandar, como a gente fala, né? Na hora do evento, né? Porque a gente pode acabar estragando, né? Um evento se a gente não estiver bem, né? Então é melhor não fazer, sair, tentar explicar ou até substituir, pedir substituição e tal, porque os eventos são únicos, né? A gente já falou em 2 programas da importância dos eventos e da qualidade dos eventos. Então, assim, o profissional tem que estar preparado para fazer a melhor performance possível. Já pensou se o mestre de cerimônias ficar chateado, todo mundo para e fala, nossa, o que aconteceu com ele? Né? Vou chamar a atenção mais que a cerimônia. Agora, vamos que a gente falou do cerimonial público. Aonde se encaixa bem o mestre de cerimônias? Onde ele pode ser chamado? Que tipo de atividades ele pode ter? Eu acho que o mestre de cerimônias, na verdade, é mesmo sempre, eu acho que é sempre focado na função do cerimonial, né? Mesmo na questão das peculiaridades do cerimonial, ele em todas as áreas, né, do cerimonial ali, o mestre de cerimônias ele pode caber, assim, eu na realidade, como a Cecília falou, eu esqueci de falar também, eu sou cerimonialista da Câmara, então nós temos agora outros mestres de cerimônias lá, então assim, quando eu não estou atuando, eu estou ajudando, estou fazendo a parte do cerimonialista, né? Então a gente tem uma outra função também, né, pelo conhecimento em si da coisa, né? Mas é muito interessante isso, porque assim, o mestre de cerimônias ele sempre dá uma importância maior para o acontecimento, né? E vocês podem ver o quanto esses profissionais estão preparados para enriquecer todos esses eventos, né? Antônio, muito obrigada pela tua presença. Obrigado, muito obrigada pela ajuda. Obrigada. E assim, os eventos que você tiver, passa para a gente,
que a gente avisa. Tá, muito obrigado. O pessoal do VRT. Tá, obrigado também pelo convite, né, Cecília, também, de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bom. O Universo 50 e muito mais fica por aqui, mas nós voltamos com mais assuntos interessantes sobre cerimonial.